propriedades térmicas dos materiais. Então, assim como todas as propriedades físicas, se a gente quer realizar um projeto, né, a gente tem que conhecer as propriedades dos materiais. Uma delas é a propriedade térmica, tá? Então, a gente tem que prever, a física, ela é utilizada para prever fenômenos, né, que você possa aplicar no seu material. Então, a ideia é que a gente ter conhecimento para que a gente possa prever, né, o regime térmico de funcionamento de algum dispositivo, né? Uma vez você conhecendo as leis da termodinâmica, né? Mas, mais uma vez, vocês vão ter um estudo mais a fundo, tá? Em Física 3. Aqui a gente vai ser mais superficial, tá? No caráter geral nos materiais. A física mais bruta a gente vai ver em Física 3, tá? Então, uma das propriedades que a gente mede é a capacidade calorífica. O que é a capacidade calorífica? Ela é a capacidade de certo sistema, objeto, material, absorver calor e variar a sua temperatura. Então, nada mais é do que a taxa de calor que ele recebe em função pela taxa de temperatura, né, em termos aqui de diferencial. A unidade da capacidade calorífica é caloria por grau Celsius ou joule por Kelvin, tá? O capacidade calorífica é dado por C, né? O que é o calor que é dado por joule ou caloria, e tem a temperatura dada por Celsius ou Kelvin. Então, de maneira mais científica, recomenda-se utilizar mais a temperatura em Kelvin, tá? Porque a temperatura Kelvin é definida o zero absoluto. Bom, a capacidade calorífica, ela não é completa. Por quê? Porque se eu pegar um quilo de água, é possível eu ter um objeto que tenha a mesma capacidade calorífica que um quilo de água. Ou seja, a capacidade calorífica, ela me dá a propriedade do sistema estudado, porém ele não considera em termos de materiais, o que está ali, certo? Então, para isso é definido o calor específico, tá? Mas a gente vai falar depois sobre o calor específico. Então, a capacidade calorífica é importante, porém, ela não considera o sistema estudado. O calor específico, né, ele é uma grandeza que relaciona o quê? A quantidade de calor que varia a certa temperatura, a quantidade de mols de um sistema físico. Ou seja, ele já considera o quê? O que tem ali. Ou ele considera a quantidade de calor que um sistema varia de temperatura a uma dada massa de um sistema que esteja ali. Então, vai exibir o melhor comportamento das propriedades intrínsecas da matéria, porque ele está considerando a massa ou a quantidade de mol que tem ali. Certo? Então, eu consigo estipular o calor específico e designá-lo ao quê? A um tipo de material. A capacidade calorífica, ela é geral, ou seja, dois tipos de materiais diferentes podem ter a mesma capacidade calorífica, ao ponto que o calor específico não. E cada material, sobre a mesma massa, eles têm densidades diferentes, né? Então, a capacidade calorífica, ela não olha no ponto de vista da propriedade intrínseca da matéria, mas o calor específico, sim. Então, o termo C é o calor específico, é caloria por mol por grau Celsius, ou joule por mol vezes Kelvin, ou caloria por grama por grau Celsius, ou joule por quilograma por Kelvin, tá? As unidades. Calor é dado em joule ou calorias, temperatura em Celsius ou Kelvin, N é o número de mols, e M, aqui ficou maiúsculo, mas é minúsculo, M é a massa em quilograma ou grama, tá? Bom, aqui é um exemplo de animação de uma estrutura vibrando, certo? Então, o que acontece? Quando o meu sistema físico recebe energia térmica, que é o calor, né, ele recebe essa energia e converte em modo de vibração. Ou seja, a temperatura ela vai medir o grau de agitação térmica do meu sistema. Então, quando o meu sistema altera a temperatura, altera os modos vibracionais do meu sistema. Ok? Se altera os modos vibracionais, é porque ele está recebendo o quê? Energia. Né? Então, o calor emitido ou recebido pelo sistema, ele está diretamente ligado ao quê? Às vibrações do meu sistema físico. E todas as moléculas do meu sistema ali, elas estão interligadas. E elas vão ter modos de vibrações comuns, tá? Bom, a capacidade calorífica, ela vai depender também de dois parâmetros. Eu posso ter capacidade calorífica de um sistema a volume constante,
e eu posso ter uma capacidade calorífica a condições de pressão constante. A nossa ideia aqui não é estudar isso agora, tá? A gente vai estudar isso em termodinâmica. Mas o que vocês têm que ter em mente que eu posso ter dois valores de capacidade calorífica. Se meu sistema está com pressão constante, eu vou ter um valor de capacidade calorífica. E se ele está com volume constante, eu vou ter outro valor de capacidade calorífica. Porque eu estou mudando as condições do meu sistema físico, tá certo? E por que eu tenho essas duas condições? Porque essas duas condições de capacidade calorífica, volume constante e pressão constante, estão intrinsecamente ligadas aos modos vibracionais do meu sistema físico, tá certo? Bom, quando eu estou a muito baixa temperatura, eu consigo observar fenômenos quânticos, tá? Que também a gente não vai entrar no mérito aqui na nossa aula, que diz que a energia ela é quantizada. Ou seja, meu sistema ele vai absorver somente alguns modos de energia. Então, isso é possível para sistemas físicos com temperatura muito baixa, tá? Então, quanto mais baixa a temperatura, mais modos quantizados de energia eu vou ter, ou seja, eu vou ter somente alguns modos permitidos de vibração. Isso significa que eu vou absorver ou emitir só algumas quantidades de energia, certo? Não é qualquer quantidade. Por exemplo, ele pode emitir, vou pegar um exemplo genérico. Meu sistema pode absorver somente calor de 10 Joule. Se for 10,1, ele não recebe essa energia para vibrar, certo? Então, quanto menor a temperatura, mais quantizados são os modos vibracionais. Ou seja, eu posso ter modos de vibração não permitido e assim meu sistema físico ele não absorve essa energia, né? Ele não vibra, tá? E esses modos de vibrações, mais uma vez, estão relacionados às condições de volume constante ou pressão constante, tá? Bom, esses modos de vibrações permitidos, eles são denominados de fônons, tá? São vibrações da minha rede cristalina, tá? E esses fônons são como se fossem os fótons, tá? São energias quantizadas, só que de vibração da minha rede, tá certo? Então, os fônons são essas energias, ok? Então, em uma condição de baixa temperatura, né, minha estrutura vai absorver energia de vibração para frequências determinadas, ou energias determinadas, que é a mesma coisa, ok? E cada grau de liberdade, né, na termodinâmica, ela diz que meu sistema, por exemplo, x, y, z, cada um desses graus de liberdade, ele tem energia de meio de nRT, tá? O que é um N? É o número de mols, o R é uma constante e T é a temperatura. Então, se meu sistema ele vibra na direção x, y, z, ele vai ter 3 graus de liberdade. Então, vai ser 3 vezes meio de nRT. Agora, se meu sistema, ele, além de vibrar na direção x, y, z, ele também girar nas 3 direções, a energia do meu sistema vai ter 6 graus de liberdade. O que isso significa? Ele vai ter 3 graus de liberdade de translação, que é x, y, z, mais 3 graus de liberdade de rotação, que é alfa, beta e gama. Então, a energia do meu sistema pode ser descrita como 3nRT. Mais uma vez, cada meio de nRT está relacionado à translação e outros meios de nRT, rotação. Então, vai ser 3 translação mais 3 rotação, vai dar 6. 6 vezes meio de nRT vai dar 3 nRT. Então, meu sistema físico mais complexo, em termos de energia térmica ou de variação de energia interna, é 3nR delta T. Tá? Bom, aqui nós temos a capacidade calorífica do meu sistema físico. Olha só, a 0 Kelvin, e vai aumentando. Por que ele aumenta e depois mantém constante? É porque é o seguinte, Wesley, a capacidade calorífica, ela obedece essa função aqui, ó, CV, ou seja, a capacidade calorífica do meu sistema a volume constante, ela é igual a A, que é uma constante do meu material, tá? Isso que varia de material para material, a constante A, vezes a temperatura ao cubo. Só que existe uma temperatura que a gente chama de temperatura de Debye, tá? Que geralmente é um pouco abaixo da temperatura ambiente. A partir dessa temperatura, note que a capacidade calorífica ela tende a ser o quê? Constante. Por que está acontecendo isso? É o seguinte, abaixo da temperatura de Debye, que eu estou fornecendo energia térmica aqui no meu sistema.
Só que ela ativa apenas alguns modos vibracionais quantizados, certo? Quando eu começo a fornecer mais energia, o que acontece com o meu sistema? Eu consigo ativar todos os modos vibracionais, certo? Se eu ativo todos os meus modos vibracionais, o que acontece? A capacidade calorífica ela vai aumentando até manter constante. Como que a gente nota isso? É o seguinte, calor específico é igual a variação do calor sobre a quantidade de mols dividido pela variação de temperatura. Se eu pegar e falar que a quantidade de calor altera a minha energia do meu sistema, se eu falar assim, ó, todo o meu calor foi mandado para o meu sistema, o que acontece? No lugar do DE, eu vou colocar meio de nRT. Só que o meu sistema, ele tem 6 graus de liberdade. Então, a energia dele é essa aqui, ó, 3 nRT, certo? Então, se eu, na energia, coloco 3 nRT, divido por N e derivo em relação a T, o termo N vai cortar com N, derivada de 3 sai da constante, o R também é constante, então vai ficar dt dt. Ou seja, minha capacidade calorífica vai ser o quê? Vai ser uma constante, certo? Ou seja, por meio da equação da energia, a gente viu o quê? Que nosso sistema aqui tem a capacidade calorífica constante. 3 vezes R, onde R é a constante universal da matéria, né? Ela já é dada. Então, o que eu estou falando? Essa equação aqui, ó, E igual a meio de nRT, ou E igual meio de nRT para cada grau de liberdade, e para 6 graus de liberdade de vibração é 3 nRT, eu estou falando que eu estou trabalhando no regime o quê? No regime não quântico. Eu estou trabalhando no regime clássico. Ou seja, eu não tenho, eu tenho que garantir que todos os modos de vibrações estão ali executados, não são quantizados. Abaixo da temperatura de Debye, eu começo o quê? Ter somente alguns modos de energia permitido, certo? Então, a temperatura de Debye, ela limita o quê? A física clássica, que minha capacidade térmica, o calor específico, é constante. Então, para a direita, é meu sistema clássico. Para a esquerda, da temperatura de Debye, eu tenho meu sistema quântico, certo? Para vocês na engenharia elétrica, vocês vão trabalhar no regime clássico. Então, não importa se seu sistema ele possa ter comportamento quântico, mas como ele vai estar trabalhando em regime de temperatura de Debye muito mais alto, né? Então, eu garanto que minha capacidade calorífica ou calor específico vai ser constante. Só não vai ser constante se eu vou trabalhar em regime de temperatura muito baixo, aonde o meu sistema absorve energias quantizadas, ok? Bom, aqui a gente tem as tabelas, né, do calor específico, né, dos materiais. Então, cada material vai ter um calor específico, certo? Quanto maior o calor específico, mais difícil dele aquecer ou perder calor. É como se fosse uma resistência, ok? Então, quanto maior, olha só, o alumínio, ele tem um calor específico maior do que o cobre, né? Então, o alumínio, ele é mais difícil de aquecer do que o cobre. Tá vendo que o fio de cobre ele é melhor que o fio de alumínio? Por quê? Porque a gente já vai ver daqui a pouco. Existe uma relação entre condutividade térmica e condutividade elétrica, certo? Então, assim, olha só, o níquel, ele aquece mais fácil do que o alumínio, certo? Agora, em cerâmicas, olha a cerâmica, ela já tem um calor específico maior do que os metais, tá vendo? Agora, os polímeros, tá vendo que o polímero tem um calor específico muito maior? O polímero não tem a capacidade de isolar termicamente? Olha o calor específico dele, muito maior. Teflon, né? Então, quanto maior o calor específico, maior é a capacidade de isolar termicamente, tá? Ou é mais difícil transitar calor, ok? Bom, condutividade térmica. O que é condutividade térmica? É a habilidade de transferir calor entre regiões de diferente temperatura. Ou seja, você mede a temperatura. A temperatura não tem direção, não tem sentido, certo? Não é verdade?
Sim. O que serve a derivada dt dx? Eu estou verificando quanto varia a temperatura na direção x. Só que a temperatura, ela é o quê? Ela é um escalar. Então, eu uso essa notação aqui, tá vendo? Q vetor é igual a menos K gradiente de T. O que é esse gradiente? Eu vou pegar e vou mostrar aqui para você. Você está me enxergando aqui? Tô. O que é o gradiente? O gradiente nada mais é do que essa notação aqui, ó. Eu falo isso aqui, ó. Ela é simplesmente a derivada da temperatura em relação à direção x e da direção y mais a derivada da temperatura em relação à direção y na j mais a derivada da temperatura em relação a z na direção k. Ou seja, eu estou avaliando quanto minha temperatura varia em cada direção. Ou seja, isso aqui ó, é uma derivada direcional. Então, tem que colocar esses termos de I e JK. Então, toda vez que eu falo de gradiente, eu estou trabalhando com isso. Por que eu estou falando disso? Porque a condutividade térmica do material, ela depende de parâmetros de direção. Então, olha só. O Qzinho, o Qzinho é o fluxo de calor no material, que é a quantidade de calor na seção de área por tempo, ou seja, esse fluxo de calor, ele é igual ao quê? A menos K. E o que é o K? É a condutividade térmica derivada da temperatura em relação à direção X. Em termos gerais, que a gente não vai trabalhar porque a ideia não é essa agora, que o fluxo de calor é igual ao quê? Menos a condutividade térmica vezes o gradiente da temperatura. Tá certo? A unidade de Q, de Qzinho, é watts por metro quadrado. Ou seja, a potência por metro quadrado, que é o fluxo, né? O K é a condutividade térmica, a unidade é watts por metro vezes Kelvin, certo? E essa condutividade, ela tem duas contribuições. Pelos fônons, que são as vibrações da rede, como a gente já havia dito, e dos elétrons também. Os elétrons absorvem também energia térmica, certo? Por isso que materiais metálicos, eles possuem o quê? Baixa capacidade térmica. Ou seja, a condutividade térmica deles também vai ser muito maior do que dos outros materiais. Olha só, a capacidade calorífica dos metais são baixas em relação à cerâmica e aos polímeros, que são isolantes, certo? Olha só, são baixas capacidade calorífica, porém alta condutividade térmica. Agora, olha os polímeros. Alta capacidade térmica, ou calor específico, e baixa condutividade. Tá vendo que está influenciado? Por quê? Porque os metais, eles têm contribuições dos fônons, que são vibrações da rede, e também dos elétrons livres, tá certo? Certo. Olha só, a condutividade térmica, ela está inteiramente ligada com o quê? Com a mobilidade dos elétrons. Esse termo R aqui é uma constante, certo? E essa constante relaciona o quê? A condutividade térmica dividida pela condutividade elétrica, certo? Em função da temperatura, tá? Então, quanto maior a condutividade térmica, maior tem que ser o quê? A condutividade elétrica. Olha que interessante. Então, todo material que é bom condutor, ele é bom o quê? É bom para... ele tem alta condutividade. Se eu aumento o K, o sigma também tem que aumentar, para uma dada temperatura constante. Se você aumenta, quanto mais condutivo, eletricamente, mais condutivo termicamente. Por quê? Porque, olha só que interessante, quanto mais defeito no seu material, menor é o quê? A condutividade térmica. Então, defeitos, você pode o quê? Fazer com que seu material tenha menor condutividade térmica. Exemplo, quando você tem um computador, você tem, na placa do computador, você tem um dissipador de calor. Então, por que você precisa de dissipador de calor? Porque o seu sistema vai aquecer. Então, você precisa de um bom condutor térmico ali, para você retirar esse calor, certo? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é isso, tá?